Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, porque nós vamos falar sobre discipulado. Discipulado, mentoria. A gente vai tratar sobre um dos temas mais importantes da Bíblia e para a igreja. Importantíssimo um tema: discipulado. Existimos para alcançar vidas. Isso é evangelismo. Incentivá-las a um relacionamento pessoal com Deus e ensiná-las a serem discípulos. Isso é discipulado. Adorarem ao Senhor verdadeiramente, isso é adoração, e uni-las a outros cristãos no corpo, né? Isso é o que? Comunhão e no serviço. Isso é serviço. Então, nós estamos falando dos 5 propósitos da igreja. Esses 5 propósitos nós vamos tratar hoje sobre o discipulado. Nós já falamos de dons de serviço, dons ministeriais que envolvem evangelismo, né? E a gente já falou sobre comunhão, sobre gerenciar a crise na igreja, né? Então, a gente vai falar agora sobre discipulado, que é um dos 5 propósitos da igreja. Esses 5 propósitos estão bem definidos no livro Uma Igreja com Propósito, de Rick Warren. Se você não leu, eu recomendo que você leia, porque é fantástico. Rick Warren faz os círculos de compromisso para a gente entender os alvos, né? E entendermos também os níveis de compromissos que cada pessoa tem com a igreja, com o corpo. E ele coloca lá, então, o núcleo. Aí, no segundo nível estão os comprometidos, no terceiro nível a congregação, no quarto nível a multidão e no quinto nível a comunidade. E ele vai estabelecer então os 5 propósitos e onde eles vão atuar em cada nível. Em cada nível, olha só. O evangelismo, se você ver a setinha dele, está conectado aqui com a multidão, né? Onde nós vamos pregar o evangelho, levar o evangelho à multidão e trazê-los para a congregação, que é a igreja, para que eles venham adorar ao Rei dos Reis. E então eles vão passar para um próximo nível, que é o de comprometimento. E nesse nível de comprometimento, ele já está no nível da comunhão. O nível da comunhão. E também o nível do discipulado. Ok? E aí a gente vai ter também o nível do ministério. Então, cada nível funcionando dentro desse alvo, levando as pessoas a entenderem o ciclo da liderança, como é que elas vão aumentar o nível de comprometimento, o nível de envolvimento com a igreja. A própria palavra diz em Atos 2:42, e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Era assim que a igreja crescia, a igreja primitiva. Aqui nesse quadro você vai entender, por exemplo, aqui a missão, a visão, os valores, a estratégia e o foco no crescimento integral. Olha só, a missão, fazer discípulos, a estratégia, através do discipulado. E esse discipulado vai acontecer em pequenos grupos, que são as células, os grupos, os PGs, né? Os grupos de comunhão, e também através da capacitação da liderança. Então, o discipulado acontece através dos pequenos grupos e na capacitação de líderes. Não só na capacitação de líderes, como também o discipulado 1 a 1, né, gente? Que é muito importante. Então, olha só a visão, por exemplo, nesse exemplo que nós temos aqui dessa igreja, a visão dela é líderes multiplicadores. Gerar líderes multiplicadores. Quem sabe a visão da comunidade, a visão da sua igreja seja outra. Então é só você substituir ali, entendeu? Ah lá, tem os valores também, ó. Renovação, família, integridade, unidade, palavra, discipulado, serviço. Quem sabe os valores da sua igreja também sejam outros, então é só você substituir. Mas eu estou passando um quadro geral para você entender como funciona esse organograma, essa organização da igreja e como enquadrar cada pessoa dentro desses círculos de comprometimento, entendeu? Então isso está no livro Uma Vida com Propósito. Bom, feita essa introdução mostrando para você os cinco propósitos da igreja, mostrei lá que é comunhão, evangelismo, adoração,
serviço e discipulado, vamos então falar do discipulado propriamente dito, ok? Vamos lá então? Foco total agora no discipulado. O texto base para isso é Mateus 28, versículo 18 ao 20, que é o texto conhecido como a Grande Comissão. A Grande Comissão. O versículo 18 diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Fazer discípulos é mostrar o caminho por onde você já passou, ou seja, Jesus disse ensinando todas as coisas que vos tenho ordenado, ou seja, você já recebeu primeiro. Então, fazer discípulos é mostrar o caminho por onde você já passou. Ensinar com cuidado e prática. É um trabalho árduo, mas que gera ainda frutos que permanecem para sempre. A igreja do Senhor Jesus não é lugar de pregação apenas, gente, mas de cuidado e de pastoreio. Quando fazemos discípulos, nós estamos transmitindo a vida que recebemos de Deus para as pessoas. Então a palavra discipulado vem de discípulo. O discípulo é alguém que segue os ensinos de um determinado mestre. No contexto bíblico, ele significa um discípulo ensinando outras pessoas a também serem discípulas desse mesmo mestre. Você sabe quem é? Jesus, andando em seus ensinos. Então, o objetivo do discipulado bíblico é levar as pessoas a conhecerem a salvação que está em Jesus Cristo e, a partir disso, essas pessoas também serem discípulas e seguidoras do Senhor Jesus, ou seja, ovelha gerando ovelha. Então, esse texto de Mateus 28, que é a grande comissão, vai nos mostrar que o discipulado não é um talento, discipulado não é um dom ou apenas uma capacitação. Discipulado é um mandamento. Você pode deixar essa verdade entrar no seu coração? Discipulado é um mandamento. Foi o último mandamento dado por Cristo antes da sua ascensão aos céus. Então, olha só, vamos repetir lá. Hein? Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, esse é o ide. Portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, você pode acompanhar também em Marcos 16 e em Lucas 24. Vai estar falando a mesma coisa. No contexto bíblico, significa um discípulo ensinando outras pessoas a serem também discípulos do Mestre Jesus, andando nos seus ensinos, né? De forma prática, quem iniciou essa ordem sobre o discipulado bíblico foi Jesus. Esse mandamento foi Jesus. Ele é quem mandou que nós fizéssemos dessa forma, ok? Esse é o ID de Jesus. Então, gente, o ID não se trata de um chamado específico para uma pessoa, mas o chamado para tantos quantos creem no Senhor Jesus. O ID significa que se estamos em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, ou mesmo em qualquer outra cidade, então devemos fazer discípulos. A grande comissão é para cuidar dos de dentro e resgatar os de fora. Esse é o foco da grande comissão. Cuidar dos que já estão dentro da igreja e resgatar os que estão fora. E a parábola do filho pródigo, em Lucas 15, do versículo 11 e 32, é um bom exemplo de que tanto os de fora da igreja quanto os de dentro da igreja precisam ser discipulados. Tanto o irmão mais novo quanto o irmão mais velho precisam de discipulado. Cuidado e pastoreio. Isso é discipulado, cuidado e pastoreio. Muitas vezes voltamos nossa atenção para os de fora e os de dentro podem estar tão perdidos quanto os de fora. No capítulo 15 de Lucas, o Senhor Jesus esclarece sua missão: buscar e salvar os perdidos, de dentro e de fora. A parábola da ovelha perdida
perdida fora do rebanho. A parábola da dracma perdida, perdida dentro da casa. E a parábola do filho pródigo, perdido dentro e fora da casa. Então, você prestou atenção? O contexto ali é a história de Zaqueu. As pessoas estão acusando Jesus de estar comendo com um pecador, com um publicano. E Jesus conta essas parábolas. A primeira parábola da ovelha perdida mostra uma ovelha que se perdeu fora do rebanho. A segunda parábola da dracma perdida mostra uma dracma que foi perdida dentro de casa. A parábola do filho pródigo mostra as duas coisas. Um filho que se perdeu fora, um outro filho que se perdeu dentro. Expressando que a grande comissão tem esse foco. Olha só. Buscar e salvar os perdidos. De dentro e de fora. Vamos repetir? Buscar e salvar os perdidos de dentro e de fora. Ok? Então, como que a gente faz isso, né, gente? Olha lá. É muito simples e todos os discípulos de Jesus podem fazer, bastando que se empenhem no trabalho. Primeira coisa que você vai fazer. Como? Letra A. Pregue o que você vive. Se você vive os ensinos de Jesus em seu dia a dia, isso já será uma grande pregação para as pessoas. O nosso testemunho de vida vai impactar o coração das pessoas e abrir portas para compartilharmos o Evangelho. Letra B, como discipular, né? Letra B, ensine o que você sabe. Você não precisa ser um teólogo para discipular. Preste bem atenção. Você não precisa ser um teólogo, uma teóloga para discipular. Fale sobre o que Jesus fez em sua vida, como a sua vida era antes e como a sua vida é agora. Fale sobre aquilo que você aprende nos treinamentos de liderança, sobre aquilo que você aprende nas pregações que você ouve do seu pastor, sobre tudo o que você aprendeu até agora. Então, como que você vai discipular? É muito simples, gente. Letra A, pregue o que você vive. Letra B, ensine o que você sabe. E a letra C? Aprenda mais para ensinar mais. Aprenda mais para ensinar mais. A grande realidade é que muitos discípulos estão preguiçosos, estão estacionados, estagnados, não têm interesse mais em aprender, não têm interesse em crescer. Para eles ir ao culto domingo já está suficiente, isso está errado. Você tem que buscar capacitação. Não fique parado no tempo, aprenda mais com o seu discipulador, aprenda mais com treinamentos. Todas as vezes que seu pastor trouxer gente de fora, aproveita, participa dos eventos, participa dos treinamentos, participa das capacitações, participa das orações. Não fique parado no tempo, comece a aprender mais. Letra D, não tenha vergonha, isso mesmo, seja ousado, firme, faça o seu papel sabendo que Deus está no controle dessa obra de fazer discípulos. Você muitas vezes pode estar tímido ou intimidado para discipular, porque tem medo, por pensar que não vai conseguir, que não vai dar conta. E essa timidez tem bloqueado o seu ministério. Eu repreendo isso em nome de Jesus. Você tem que entender que isso é uma ordem, você tem que cumprir, um mandamento sagrado. Você tem que cumprir o ID de Deus, o ID de Cristo. Você precisa viver isso. Se você está parado, se você está estagnado por questão de vergonha, está na hora de você começar a se mover. Se mova em direção ao mandamento de Cristo e sinta o prazer e a honra de fazer parte dessa obra, ok? E por último, letra E, 5 passos aí para você discipular. Convide mais pessoas. Sim, sempre que possível, convide a pessoa para fazer um discipulado bíblico no seu pequeno grupo, no pequeno grupo da sua casa, no pequeno grupo de alguém que você conhece. Convida a pessoa para a igreja, convida a pessoa para participar, entendeu? A pessoa muitas vezes tem dúvidas e você aproveita a dúvida dela e diz assim, olha, toda terça-feira, esse é só um exemplo, né? Pode ser qualquer dia da semana. Na minha casa, você toparia ir na minha casa para eu poder ministrar para você? E aí lá eu vou falar para você e tirar suas dúvidas em relação a isso. Você não precisa ser um teólogo, né? Não precisa ser uma teóloga, você chega lá e explicar que você sabe. Aí vai lá uma semana, 2 semanas, 3 semanas, aí essa pessoa já começa a se interessar mais e aprofundar mais. E aí ela já sai ali da multidão e já começa a entrar no nível da congregação, naquele quadro que eu mostrei para vocês lá no começo. Ela já sai aqui, ó, da multidão e já vai para a congregação. Ó, ela estava na comunidade, no meio da multidão, aí ela vai e já entra na congregação. E aí ela já começa a se envolver mais, se compromete, e aí já entra no nível do comprometimento e já vai também ter a comunhão com a igreja, né?
Então, gente, é dessa forma que começa, ok? Então, siga esses 5 passos aí, ó. Letra A, pregue o que você vive. Letra B, ensine o que você sabe. Letra C, aprenda mais para ensinar mais. Letra D, não tenha vergonha. E letra E, convide mais pessoas, ok? Então, olha só, o discipulado de Mateus 28, que é lá a grande comissão, ele está dizendo: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O mandamento é este, gente: fazer discípulos de todas as nações. Isso não depende de dom, de talento, é um mandamento, uma ordem para todos os discípulos. Olha só, discípulo vem do grego matetel, que significa ensinamentos. Isso mesmo, isso significa discípulo, ensinamento. Crer que é da vontade de Deus que todas as suas ovelhas sejam bem cuidadas e ensinadas. E se você deixar só para o pastor fazer isso, ele não vai dar conta. Quem é pai aqui sabe, você tem um filho, 2 filhos, já é difícil criar um filho e 2 filhos, ainda mais 100 filhos. Então, discípulo é aquele que anda ao lado do seu discipulador e ao lado do seu discípulo também, porque você está sendo discipulado e está discipulando também. Mas, pastor Fabrício, o que deve haver no discipulado? Em primeiro lugar, deve haver confiança. O discipulador tem compromisso total de não falar nada para pessoa alguma daquilo que o discípulo confidenciou, de segredo, né, de coisa íntima, a não ser que obtenha primeiramente a permissão de seu discípulo, ok? O que deve haver no discipulado? Ensino da palavra, gente. Você não vai lá para falar de filme, de novela, você vai falar de ensino da palavra. O que deve haver no discipulado? Ensino da pessoa do Senhor Jesus. É bom você também falar sobre a pessoa do Senhor Jesus, como ele agia, como ele reagia, o que ele ensinou. Isso é importante. Uma outra coisa também que deve haver no discipulado é a transparência. Ok? Discipulado é proteção, discipulado é crescimento. Então, ser transparente com o discipulador e com o discípulo é importante. Você ficará maravilhado como Deus vai usar seu discipulador para ajudá-lo a vencer pecado, crescer espiritualmente, ser ganhador de almas e ser também um bom discipulador. Tiago 5,16 diz assim: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Ok? Uma pessoa me procurou e ela estava, eu não estou falando o nome, logicamente, isso faz muitos anos, e ela não conseguia crescer. E no discipulado que a gente fazia, ela acabou confessando um pecado. E quando ela confessou um pecado, ela foi liberta. Ela passou a viver a liberdade que ela tanto desejava no Evangelho e na vida cristã. Olha que bênção, né, gente? Que bênção. Tudo isso porque ela fez o quê? Confessou pecado. Ok? Aí você vai me perguntar, pastor Fabrício, para que gerar discípulos? Bom, uma coisa muito importante, para sucessão. Sucesso sem sucessor é sinônimo de fracasso. Você sabe que na vida profissional é assim, na vida espiritual é assim, na familiar. Não adianta você construir um grande negócio e não ter ninguém para te substituir e levar o seu negócio para frente quando você não puder mais. Assim é a obra do Senhor. A obra de Deus precisa ter continuidade e com qualidade. Exemplo, é João Batista. No dia seguinte, João Batista estava outra vez ali e 2 de seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram Jesus. Ou seja, os discípulos de João Batista ouviram João Batista dizer que Jesus é o Cordeiro de Deus e eles seguiram a Jesus. Então, olha só, o trabalho de João Batista está dando sequência. Olha só um outro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar seus discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente em nome do Senhor, em nome de Jesus, né? Então olha só, eles não criam que ele fosse discípulo, até Barnabé tomar Saulo consigo e falar sim, ele é discípulo. E aí o que acontece? Nós sabemos que Saulo dá sequência ao trabalho dos apóstolos, Saulo dá sequência ao trabalho do seu discipulador, que era Barnabé. Então Barnabé investiu no seu discípulo Saulo, e você sabe que ele escreveu a maioria dos livros do Novo Testamento, né? Tão importante quanto gerar discípulo é o que você gera nos discípulos. Tome muito cuidado com o que você gera nos discípulos. Muitos pequenos grupos ou muitos discipulados um a um, a gente vê muita fofoca, muita conversa, fala mal da vida dos outros. Isso é péssimo. Isso é péssimo porque gera descredibilidade na igreja, no evangelho, gera divisão, cisma, briga.
Então, é muito importante que você entenda o que você vai gerar no seu discípulo. Tem coisas que você não vai falar para ele, não é bom, vai prejudicar. O que você, enquanto líder, tem gerado nos seus discípulos? O bom líder gera edificação, ensinamento, motivação. Se o homem não descobre algo pelo que morrer, não está preparado para viver, disse o Martin Luther King. Então, o mau líder gera contendas, inatividades, feridas, ressentimentos. E isso não pode, porque aí o líder está com um problema com alguém e vai falar para o seu discípulo já fica envenenado juntamente, uma raiz de amargura brotando, contamina todo o corpo. Olha só o que o apóstolo Paulo disse em relação a isso. Porque ainda sois carnais, porque havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais? E não andais segundo os homens? Então o apóstolo Paulo estava preocupado com o que a liderança de Corinto estava gerando na vida dos discípulos. E uma outra coisa muito importante também é não seja um perito em criticar comportamentos inadequados. Seja um perito em fazer discípulos e fazer com que seus discípulos reflitam. Como líder, estimule o senso crítico dos seus discípulos para o bem e ensine-os a perceberem em um aparente fracasso uma oportunidade de crescimento. Muitos discipuladores massacram seus discípulos porque eles erraram, porque caíram. Mas o seu papel como discipulador não é massacrar, não é esmagar a cana quebrada, nem apagar o pavio que fumega, não. É dar força, é levantar. Então, cuidado com o que você gera no seu discípulo. Se você é implacável e sem misericórdia, você está gerando no seu discípulo o mesmo sentimento e ele vai passar para frente essa falta de misericórdia, ok? Então, o meu desafio para você nessa aula é fazer você assumir o seu papel. Assuma o seu papel de discípulo, discípula, e discipulador ou discipuladora. Olha só o que diz Colossenses 1:2. Somos irmãos em Cristo. Então preste atenção, deixar um bebê com dias de nascimento tentar andar sozinho, com certeza não é a melhor escolha. Um bebê recém-nascido, dentro de uma família, normalmente é o irmão mais velho que ajuda os pais a cuidar dele, a cuidar dos irmãos mais novos. Não é assim? É o irmão mais velho que ajuda os pais. Você que ajuda os pastores. Entenda uma coisa. Uma pesquisa foi feita e foi descoberto isso aqui, ó, de 400 pessoas que haviam saído de suas igrejas, 75% delas alegou que saíram porque ninguém se importava com elas. Se elas continuariam lá ou não, frequentando o ministério. E olha, saiba de uma coisa, essa mesma pesquisa descobriu que os pastores não são a maior causa da saída das pessoas. São justamente a falta da comunhão. Veja bem, a pesquisa descobriu que o motivo inicial pode até ser os pastores, mas não é o motivo crucial. Que o pastor é uma pessoa só, gente. O pastor é uma pessoa só. Quando uma pessoa decide sair, ela tem que levar em consideração todos os membros, porque ela está abrindo mão da amizade, da irmandade, da comunhão, de tudo que ela construiu ali. Então, não é só ela deixar o pastor, ela está deixando os irmãos também. Então, ela teve que tomar uma decisão de deixar o pastor e depois tomar uma decisão de deixar os irmãos. Então, presta atenção. Quando uma pessoa sai, ela não sai só por causa dos pastores. Essa pesquisa está revelando isso. Isso aqui é uma pesquisa, gente. São dados verídicos, importantíssimos, que você tem que levar em consideração. 75% das 400 pessoas que foram pesquisadas, elas sentiram que os irmãos não se importavam com elas. Porque quando o pastor não se importa, já é um absurdo, já é algo ruim. Aí ela percebe que os irmãos também não se importam e ela fica completamente desmotivada. Então, quais são os valores agregados do discipulado? Pastor Fabrício, por que o discipulado? Quais são os outros valores, né? Além do cuidado, além de demonstrar importância, além do ensino, além de levar Jesus para essas pessoas, né? Além de trazer fortalecimento para essas pessoas. Olha só. O discipulado tem outros valores agregados, que é a comunhão com os irmãos fora do ambiente da igreja, ou seja, já viu aqueles irmãos que passam na rua, nem até atravessa a calçada para não cumprimentar? Parece que só dá a paz do Senhor na igreja e saiu da igreja, não tem mais nada? Então, isso acontece muito por aí. Então, veja bem, o discipulado vai gerar
a comunhão entre os irmãos num ambiente fora da igreja, não só na igreja, não só no culto. Vai gerar também um outro valor, que é aprendizado aplicado da palavra de Deus. Olha só, e atribuindo as primeiras responsabilidades, dando para a pessoa um envolvimento, e envolvimento gera responsabilidade, as primeiras responsabilidades. Olha um outro valor, descobre talentos, através do discipulado você vai perceber se aquela pessoa tem talentos, dons e quais são. Olha um outro valor agregado, o reino de Deus ganha mais pessoas, e pessoas capacitadas para fazer a obra. Glória a Deus, né, gente? Que bênção, né? Então, gente, o discipulado cristão é um relacionamento de mestre e aluno baseado no modelo de Cristo e seus discípulos, no qual o mestre reproduz tão bem no aluno a plenitude da vida que tem em Cristo, que o aluno é capaz de treinar outros para que ensinem outros. Ou seja, você recebeu, você vai entregar. Para quem você entregou, recebeu também e vai passar para frente. E vai dando sucessão à obra de Deus. Aqui eu quero deixar uma sugestão que eu sempre deixo. Uma sugestão que eu sempre deixo. Você se lembra lá os 5 propósitos da igreja, né? Adoração, evangelismo, comunhão, serviço e discipulado. Ok? Então, olha só, o discipulado é um dos 5 propósitos da igreja. Então, eu acredito que o discipulado deve fazer parte do calendário oficial da igreja. Vou repetir. O discipulado deve fazer parte do calendário oficial da igreja, ok? E você pode também, cada pastor, desenvolver um trilho de liderança através do discipulado. A melhor forma de você desenvolver um trilho de liderança na igreja seguro é através do discipulado, entendeu? E se a pessoa seguir fielmente, ela vai ser bem-sucedida na visão do discipulado. É muito importante seguir com disciplina e dedicação. Por exemplo, olha a minha sugestão. O ciclo do discipulado de uma duração de 16 semanas, ou seja, 4 meses. E consiste nos seguintes passos. Olha só, um ciclo de discipulado de 16 semanas que dão 4 meses. 4 meses. Começa assim, ó. O discipulado no PG, nos lares, né? Que é o pequeno grupo, que é a célula. 10 lições, onde você vai ter um material didático. Lembrando que esse material didático que vai ser ensinado nas células tem que ser simples. Então, vai ser ensinado nesses PGs, nesses pequenos grupos. 10 lições. Você usa 11 semanas, porque se você usar 10 lições de 10 semanas, pode ser que precise repor, dê uma semana de folga, entendeu? Então, use 11 semanas. Segundo passo, o culto de formatura que será realizado na 12ª semana, que é justamente já o início do encerramento do ciclo, né? Lembra que eu disse que é um ciclo de 4 meses? Ele começa a se encerrar já com a formatura, entendeu? Aí, para as igrejas que trabalham com encontro, já anuncia no próprio culto de formatura de 4 meses de discipulado, que foram encerrados com essa formatura, já anuncia nesse culto de formatura o pré-encontro, já faz as inscrições, na verdade, do pré-encontro lá. Já deixa 2 pessoas lá na porta da igreja, com papel e caneta, com a ficha de inscrição, para que na próxima semana, que é a 13ª semana, essa pessoa se inscreva para participar lá na igreja, pode ser num sábado, do pré-encontro, ok? E aí você pode pegar o sábado o dia inteiro para fazer o pré-encontro, tratar os temas que você achar necessário. Nós também temos dicas e temos alguns modelos aí de mensagens. E aí você escolhe quantas mensagens serão ministradas. Dá para ministrar, por exemplo, 3 mensagens, ok? Já avisa as pessoas que elas vão chegar lá, por exemplo, no sábado, às 16 horas, vai sair de lá às 10 horas, entendeu? Então vai ter 3 mensagens. Pode ser menos, o tempo é você que faz, fique tranquilo, é facílimo isso aí. E aí, já no pré-encontro, no final, já tem 2 pessoas com ficha de inscrição para as pessoas que vão participar do encontro com Deus. Porque o encontro com Deus será realizado na 14ª semana, ok? Na 14ª semana. Lembra que um ciclo tem 16 semanas. Um ciclo tem 16 semanas, que dura 4 meses. Então, na 14ª
você realiza encontro com Deus. Lá você desenvolve os temas, são 3 dias. Você desenvolve o tema que você achar que vai edificar a igreja, vai fortalecer a igreja, ok? Terminando a 14ª semana com o encontro, você já faz o pós-encontro, que é realizado na 15ª semana. Pode ser no sábado da 15ª semana do ciclo, ok? Nesse pós-encontro, você está preparando cada vez mais a pessoa para o batismo, ok? Então, você pode ministrar lá sobre o batismo, apesar de que no encontro com Deus também é uma matéria, uma ministração sobre batismo. E aí você vai falar sobre o batismo do Espírito Santo, o batismo nas águas, e aí você na 16ª semana, você realiza a festa das águas, que é o batismo, que é realizado na 16ª semana e que finalmente encerra um ciclo de 4 meses de trabalho. E aí, o que fazer então no próximo ciclo? Você deve perguntar para mim, pastor Fabrício. Aí você vai reiniciar o ciclo de discipulado nos lares, os PGs, já com um novo conteúdo. E aí você já lança de novo também esse ciclo de novo conteúdo. As pessoas que participarem do PG já batizaram, né? Vão continuar lá. E aí o que vai acontecer? As que não participarem seguem o ciclo igual e no final batiza. As que já batizaram vão simplesmente se tornarem discipuladores desses que estão sendo batizados, ok? Vão estar ajudando. É um ciclo de 4 meses, é um modelo. Qualquer dúvida que você tiver, volte o vídeo, assista de novo. E aí você pode, então, também mandar para mim as dúvidas, as perguntas. Uma pergunta que as pessoas fazem: quando é que uma pessoa pode começar a discipular? Bom, cada igreja tem um ciclo de liderança, um trilho de liderança. Eu não recomendo que pessoas que são neófitas, pessoas novas na fé, comecem a discipular. Ok? Acredito que a pessoa precisa passar por um ciclo discipulado que vai de no mínimo um ano, nem com um ano, eu particularmente, nem com um ano eu costumo liberar, porque a pessoa precisa realmente ganhar casca, ganhar força, firmeza, entendeu? Mas esse é um modelo que deu muito certo, eu já apliquei, deu muito certo. Você pode pegar essa ideia, desenvolver o seu modelo da forma que você achar por bem. Tá aí um modelo para poder estimular você a pensar, tá bom? O ciclo discipulado fará parte do calendário anual da igreja, deve ser fixado em local visível para que toda a igreja conheça e se familiarize com ele. Então tem que ter painel lá mostrando o ciclo, tem que ter tudo para que a igreja veja, entendeu? Tem que ser bem comunicado. Dentro do discipulado, dentro do pequeno grupo, por exemplo, ou até mesmo do discipulado 1 a 1, ou dentro do treinamento, que é o discipulado, que é o treinamento de líderes, todos você aplica o discipulado de formas diferentes, 1 a 1, pequeno grupo, treinamento de liderança. Lá você leva a pessoa a adorar, lá você leva ela à integração, que é a comunhão, lá você leva ao serviço, lá você leva ela ao crescimento e lá você leva ela à proclamação, que é o evangelismo, né? Então, gente, tá aí, ó, que bênção, hein? O ciclo do discipulado abençoa demais a igreja. Gente, o chamado de Cristo para o discipulado é um chamado para a morte de si mesmo, uma entrega absoluta a Deus. Jesus disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem quiser perder a sua vida por minha causa, este se salvará. Se você quer viver o discipulado, você precisa entender que é necessário a morte de si mesmo e uma entrega absoluta a Deus, a Cristo, da sua igreja, com seu pastor, com a sua liderança, andando em submissão, andando de acordo, em unidade, em comunhão. O discipulado é um dos 5 propósitos da igreja. E toda a igreja que quer ser abençoada e edificada precisa aplicar o discipulado. São 5, lembra? Evangelismo, comunhão, serviço, adoração e discipulado. Então, existem igrejas que trabalham assim, umas trabalham mais com evangelismo, outras se especializam em adoração, outras em serviço e etc. Gente, se a gente conseguir estabelecer esses 5 propósitos, esses 5 pilares, será fantástico. A igreja vai caminhar bem, todo mundo vai se envolver. E o primeiro é
discipulado. Então faz o seguinte, volta esse vídeo, assista outra vez. Se tiver alguma dúvida, escreve para mim. Você está aqui, eu estou com esse e-book aqui para você também ter acesso. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Não se esqueça, hein? Olha lá, evangelismo, serviço, discipulado, comunhão, adoração. Os 5 propósitos da igreja. E nós falamos hoje sobre o discipulado, ok? Discipulado. Então, a igreja tem uma missão, tem uma visão, tem uma estratégia e tem valores. E a estratégia dela é discipulado. E a missão dela é fazer discípulos. Então, gente, você pode ter discipulado de casais, discipulado de jovens, discipulado de empresários. Você pode diversificar. Trabalhar os casais, trabalhar os jovens, trabalhar os noivos, trabalhar as finanças, trabalhar pais e mães. Discipulado é a ordem. Discipulado é mandamento de Deus, de Cristo para nós. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Assista esse vídeo mais vezes e até a próxima aula. Eu sou o pastor Fabrício Moura e que o sangue de Jesus Cristo seja sobre a sua casa, protegendo e livrando